Muito boa tarde, prezado telespectador. Nesse momento, 6 graus de temperatura, a sensação térmica é de 3 graus devido ao forte vento que bate aqui em Nova Prata. O céu parcialmente nublado, o sol se escondeu. Então, a maior massa de ar frio desse inverno ganha tons aí de maior força para trazer todo o frio que estava sendo aguardado para o período de hoje até a próxima sexta-feira. Nesse momento, como eu disse, 5 graus em Nova Prata, céu nublado, e nós temos aí, os termômetros registrando temperaturas negativas em diversos pontos da Serra Gaúcha. Foi uma forma geral. Por exemplo, Flores da Cunha, às 8 horas da manhã, estava na casa aí dos 3 graus negativos. E entre outras cidades como Caxias do Sul e Antônio Prado também registraram temperaturas abaixo de zero. No decorrer do dia, o sol vai aparecer entre nuvens e vai derreter a geada que se formou na maioria das cidades serranas. A temperatura não vai passar dos 7 graus. E existe também a possibilidade de chuva congelada em vários municípios da Serra, tanto hoje, quarta-feira, como amanhã, na quinta. Para o lado do Planalto e da região norte, não foi diferente. O inverno fazendo jus à tradição do Rio Grande do Sul e uma onda de frio que também chegou com força e registrou temperaturas negativas e forte geada. Segundo as informações, em Passo Fundo, os termômetros registraram 0,4 graus negativos, menos de 1 grau. Também se registrou aí menos 2 graus, nos pontos mais altos da cidade e nas cidades próximas. A previsão é que o frio mais intenso se acometa sobre a região norte ainda no dia de amanhã. Então prepare o casaco para quinta-feira. Um giro pela página esportiva, repassando aí pelo time do Grêmio, que ontem teve vitória na Copa do Brasil. O Grêmio venceu o time do Vitória da Bahia e encaminhou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa marcaram em um triunfo fora de casa na noite de terça-feira, quebrando o jejum de vitórias. O time do Grêmio conseguiu um resultado consistente. E a situação, que era necessária para vencer, para virar a chave. E o time colheu o Vitória por 3-0 lá no Barradão, em Salvador. O jogo acabou marcado pelo lance do primeiro gol, em que Ricardinho anotou, mas só pôde comemorar depois que o VAR confirmou o lance. E também, o tricolor ampliou no segundo tempo com mais 2 gols. E o jogo aí de ida da Copa do Brasil agora tem o retorno para confirmar o avanço às quartas de final da competição. Lembrando que o Grêmio agora tem somente Copa do Brasil e Brasileirão para disputar. Avançando nas informações também do esporte, o fenômeno do skate brasileiro, a pequena Raíssa, de apenas 13 anos, foi recebida por fãs e recebeu diversos presentes na chegada ao Brasil. A skatista desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na quarta-feira, hoje pela manhã, antes de seguir para Imperatriz, no Maranhão, sua cidade natal. E foi recebida por diversos fãs, recebeu presentes e o reconhecimento. Raíssa é a mais jovem atleta brasileira a ser premiada em Jogos Olímpicos. Ela faturou uma medalha de prata no skate apenas aos 13 anos de idade. Seguindo com as informações, vamos aí para o voleibol e um resultado bastante difícil de digerir. O Brasil levou 3-0 da Rússia no vôlei masculino. A seleção tentou se impor contra os russos, mas foi praticamente anulada. O primeiro jogo aí 25-24 para os russos, o segundo 25-20 e o terceiro set nesse momento está 3-0, está 3-0 aí para a Rússia,
que fechou em 25-20, né? Fim de jogo, então, o Brasil não conseguiu anular a poderosa seleção russa e perdeu. Aguardaremos para ver como é que fica aí a situação do time brasileiro de vôlei, que sempre é uma esperança de medalha. Rumando para as informações regionais, começando aqui por Nova Prata. O prefeito Alcione Graziotin, na tarde de ontem, na companhia da secretária de Saúde, Jace Fagundes, realizou uma visita à Unidade de Estratégia da Saúde da Família, no bairro São Peregrino. A unidade atende 5.000 cidadãos de Nova Prata que residem nos bairros São Peregrino, Coroados, Gramado, Gramadinho, São Belim e Vila Sabiá. E oferece os serviços de consulta com médico e clínico geral, consultas de enfermagem, aplicação de vacinas, curativos, aplicação de medicamentos, visitas domiciliares, atendimentos odontológicos, distribuição de medicamentos não controlados, confecção de cartão do SUS, coleta de testes de Covid, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite e coleta citopatológica. A unidade São Peregrino está aberta para atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia no turno da manhã e das 13 às 17 horas. Para agendar o atendimento, é somente ligar para o telefone 3242-9930. Seguindo com as notícias da nossa região, em André da Rocha, cerca de 100 pessoas ficaram desabrigadas após a passagem de uma forte chuva de granizo na madrugada da última segunda para terça-feira. Cerca de 100 famílias foram desabrigadas ou afetadas pelos estragos causados pela chuva de pedra, tanto na área urbana quanto na área rural. A Defesa Civil e a Secretaria de Obras estão trabalhando na distribuição de lonas e no reparo das casas atingidas. O secretário de Obras e também a Defesa Civil e o CRAS estão fazendo o levantamento preciso para ficar a par desses estragos causados pela intempérie. Seguindo pelas notícias, em Veranópolis, uma reunião com a ASFAD debate a construção de uma comunidade terapêutica na Terra da Longevidade. A entidade vem desde 2014 buscando, junto à comunidade veranense, recursos para a realização desta obra. E na manhã de ontem, em companhia aí do prefeito Valdemar De Carli, do vice-prefeito Thomas Schimann, também do secretário Eliezer Dalla Costa, estiveram reunidos aí os representantes da ASFAD, Associação Fazendo a Diferença, que é presidida pela senhora Clarinha Fabi, juntamente com Zairo Gilioli e Marcos Antônio Biazin. Na oportunidade, foi debatida a destinação de verbas para a construção de uma comunidade terapêutica para a dependência química, que atualmente encontra-se em fase de construção pela associação. Ela fica localizada na linha 7 de setembro, no bairro de Lajeadinho. A construção da comunidade terapêutica tem o objetivo de contribuir na recuperação de jovens e adultos usuários de substâncias químicas, proporcionando-lhes tratamento adequado, reintegração à comunidade e melhoria na qualidade de vida. Desde 2014, a entidade busca, junto à comunidade, os recursos para a realização da obra, que tem uma previsão de custo de R$1.400.000 e as doações podem ser repassadas. Seguindo com as notícias, não há o que não se fale nessa manhã, a não ser um vídeo que circula pelos grupos de WhatsApp, retratando um suposto casal que estaria em cima aí da ponte dos Arcos da Ernesto Dornelles, a ponte do Rio das Antas, e segundo as informações repassadas por vários meios de comunicação, o casal estaria fazendo, um ato sexual em cima dos arcos da ponte. Segundo as informações, a Polícia Rodoviária Federal reforça que não é permitido subir nos arcos da ponte e também não é permitido fazer amor em cima dos arcos da ponte. Mas, enfim, não há o que não haja em 2021 e esse fato aconteceu hoje, está sendo reportado por diversos meios de comunicação e correntes de WhatsApp. Seguindo com as notícias, a cidade de IP zera o número de casos positivos para a Covid-19.
Nas notícias, há um ano o município não atingia esta marca. A Secretaria de Saúde comemorou o fim de todos os casos no município e o feito foi comemorado com uma faixa colocada em frente à Secretaria dizendo, abre aspas, hoje, 27 de julho de 2021, zeramos os casos de Covid ativos no nosso município. Parabenizamos a todos o esforço e os profissionais da saúde que agradecem a colaboração do povo ipense. Então, que esse tipo de notícia se reproduza para todas as cidades. Seguindo com as informações, em Antônio Prado, aviso para desligamento da rede de energia elétrica, que ocorrerá durante o dia 28, hoje, inclusive, em Antônio Prado e na cidade de Ipê. Os procedimentos têm o objetivo de promover a ação de melhoria da rede para garantir a segurança dos colaboradores que estarão trabalhando. Será desligado em Ipê, na linha São José, também na Capela do Rosário, em Antônio Prado, na linha Gomercindo, e é importante saber que a energia pode retornar antes do horário normal. Em Farroupilha, investimentos no comércio e no atacado. A rede Vantajão projeta a instalação de mais uma loja na cidade de Farroupilha e cerca de 200 empregos diretos pretendem ser gerados com essa instalação. Empresários se reuniram na prefeitura e anunciaram o empreendimento. A rede Vantajão Atacado está projetando instalar uma nova loja com cerca de 200 empregos diretos e indiretos. O diretor-presidente do grupo Andreasa, ao lado do empresário Antônio Zini, em reunião com Fabiano Feltrin e o vice-prefeito Jonas Tomazini e o presidente do Conselho Deliberativo da SIX, Daniel Bampi, divulgaram o empreendimento que deverá começar a ter suas obras conclusas na cidade de Farroupilha a partir do próximo ano de 2022. Segundo Fabiano Feltrin, a chegada de novos negócios da cidade de Farroupilha enaltecem aí o papel empreendedor do município e ajudam na retomada da economia. Avançando com as informações, nós vamos a Caxias do Sul e as notícias de que o SAMAI alerta aí para a situação e o risco gerado pelas queimadas que são registradas aí nas últimas 72 horas. Segundo as informações, as ocorrências foram registradas no Parque dos Pinhais das Marrecas, localizado em Vila Seca, e no Complexo da Albó, que fica no bairro Fátima. As causas são desconhecidas, mas há possibilidade do fogo ter se alastrado a partir de propriedades vizinhas. Diante desse cenário, o SAMAI lançou um alerta sobre os perigos das queimadas. E o diretor-presidente, senhor Gilberto Melete, explica que na época do ano é comum a prática de queimadas feita no campo. E os agricultores e pecuaristas da região têm como uma dos métodos de renovação da pastagem. Porém, os ventos podem arrastar as chamas para lugares indefinidos e imprecisos, causando acidentes e diversos transtornos. Então, atenção para a queimada que deve ser feita de forma controlada. Indo para a metade norte do estado, o governador Eduardo Leite cumpre a agenda em Passo Fundo e nessa tarde deverá visitar o município de Davi Canabarro. Ele estará durante todo o dia de hoje na região. Pela manhã, ele fez uma visita às obras de ampliação do aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo, com investimento de 45 milhões, que deverão ser conclusas até o ano que vem. Em seguida, ele visitou o Hospital Beneficente Dom César Santos, também na cidade de Passo Fundo, a instituição que está no eixo do programa transversal do Avançar do Governo do Estado, que busca recursos para a expansão física. Após, a comitiva estadual fará uma reunião almoço na sede da JBS em Passo Fundo, empresa que trouxe investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para 7 unidades gaúchas, incluindo a Passo Fundense. E agora à tarde, o município de Davi Canabarro vai participar aí da entrega do primeiro trecho do programa estadual Energia Forte no Campo, que 3 conjuntos de obras da cooperativa Coprel
estão concluídos e abrangendo as cidades de Camargo, Santo Antônio do Palma e Davi Canabarro, somando mais de 2 milhões de investimento, e o governador vai prestigiar esta iniciativa. Em Lagoa Vermelha, um homem que dormia ao relento sobre um papelão foi recolhido pela assistência social e encaminhado diretamente ao centro de convivência. Segundo as informações, a partir dos modelos meteorológicos indicarem uma onda de super frio, a Prefeitura se mobilizou juntamente com a Defesa Civil e a Secretaria de Ação Social para estruturar o acolhimento de pessoas encontradas em situação de rua. De acordo com o coordenador, foi comunicado essa situação sobre o telefone que está disponível para esse tipo de denúncia, e o homem foi convidado aí e concordou em ir para a casa de apoio. Segundo as informações, o morador de rua estava tremendo de fome e também de frio e acabou sendo resgatado. Essa é a face complicada do inverno gaúcho, que sempre castiga muito as populações hipossuficientes. Seguindo com as nossas notícias, também em Passo Fundo, o Fundica repassa mais de R$ 1 milhão para 17 entidades passofundenses. Os recursos são oriundos das destinações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas. O Fundica é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que vai receber aí cerca de 17 entidades de assistência social, um repasse com mais de R$ 1 milhão, gerando, pelas empresas e outras instituições que fazem a sua doação do imposto de renda. Você também pode participar dessas modalidades, é apenas consultar o seu contador para verificar qual entidade pode receber um percentual do seu imposto. No Rio Grande do Sul, o destaque dessa manhã fica por conta de que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Ricardo Breyer, engrossou o discurso e declarou que o fechamento dos fóruns está insustentável para a advocacia e para a administração da justiça. Desde o começo do ano, os fóruns permanecem fechados ou funcionando em períodos sazonais, ora por conta da bandeira preta e mais recentemente, neste mês, por força de problemas no sistema de internet. Ricardo Breyer participou aí de declarações e entrevistas falando que a situação se torna insustentável. A falta de funcionamento de sistemas como o EPROC ou o Portal do Processo Eletrônico tem feito com que advogados não consigam peticionar nem realizar os atos pertinentes à condução processual, gerando prejuízos e sendo insustentável o prosseguimento da frente advocatícia. Breyer explicou que a ordem estadual se mobiliza para pressionar o Conselho Nacional de Justiça para que os serviços prestados pelos fóruns sejam permanentes, e nós vamos acompanhando a situação e repassando para você. Noticiamos tempo atrás que a Pirelli deixaria a cidade de Gravataí, após quase 60 anos de instalação na cidade. Contudo, o saldo que fica para trás não é nada bonito nem positivo. Uma multidão de lesionados, conforme as notícias do portal Giro de Gravataí. O encerramento das atividades mostra que alguns funcionários estão sendo despedidos, enquanto outros são transferidos para a fábrica de Campinas. Durante um mês, foram ouvidos depoimentos de trabalhadores com acessos a documentos judiciais, laudos médicos e ergonômicos que atestam a situação que os profissionais tinham que trabalhar, tida como degradante. E as informações também dão conta de que a empresa aí terá que se pronunciar processualmente sobre estes fatos de pessoas que acometeram e foram acometidas por lesões após trabalhar muito tempo à frente da Pirelli Pneus. Seguindo com informações, a Polícia Rodoviária Federal prende um motociclista que disputava racha na cidade de Rio Grande fazendo malabarismo. Até aí, tudo bem com a informação, seria mais uma prisão normal por força de estripulias no trânsito. Tudo bem, sim, se não fosse pelo sujeito que estava fazendo essas manobras
após os policiais darem ordem de parada e o homem não obedecer e fugiu da PRF, se deslocando aí em direção à cidade de São Lourenço. Segundo as informações, o homem que fazia as manobras não tinha uma perna e pilotava a motocicleta com uma adaptação mal feita que permitia a troca de marchas e, além disso, esbanjava manobras arriscadas pelo trânsito, colocando a sua vida e dos demais motoristas em risco. Uma outra apreensão da Polícia Rodoviária Federal em Lajeado também chamou bastante atenção pelo volume. Um caminhão de mudanças transportava mais de 2.000 garrafas de vinho argentino de forma ilegal. A carga, avaliada em R$500 mil, foi aí localizada após uma denúncia anônima, avaliada e encaminhada para a Receita Federal. Viajando com o motorista estavam um dos familiares, mais um homem e um adolescente, todos residentes na cidade de Maravilha, Santa Catarina. Eles foram encaminhados à Polícia Judiciária do Rio Grande do Sul e o caminhão e os produtos foram apreendidos, a fim de dar seguimento às investigações deste contrabando. Sendo essas as informações para o primeiro bloco, mando um abraço especial para o Atier Fracaro, que nos acompanha diretamente aí do Distrito Federal. Antes do comercial, você fica com uma reportagem especial do quadro Acontece, sobre a implantação de um escritório da Centro de Formação de Condutores, o CFC Dal Ponte, em Protásio Alves, a fim de facilitar o acesso aos cursos pertinentes à Carteira Nacional de Habilitação. Depois desse breve intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo no seu Expresso Meio-Dia. Nas últimas semanas, o município de Protásio Alves fechou parceria com o CFC Dal Ponte, do município de Nova Prata. Essa parceria vai facilitar no quesito primeira habilitação dos protásioalvenses. Vamos entender um pouco mais sobre esta iniciativa. Bom dia a todos, eu sou o Diego Porta, sou o chefe de gabinete aqui do município de Protásio Alves. Então vim falar um pouquinho sobre o curso do preparatório para CNH em parceria com o CFC Dal Ponte de Nova Prata. A ideia é que traga mais comodidade e facilidade, para o pessoal que busca fazer a primeira habilitação. Então, através dessa parceria, o curso prático ele será desenvolvido aqui no município de Protásio Alves. Possivelmente, após o curso prático, as primeiras aulas de autoescola, então elas serão feitas aqui também. Faz todos os trâmites aqui no município mesmo. A Diana, que trabalha na prefeitura, faz a inscrição. Então ele é todo feito aqui. Possivelmente depois a prova final será aplicada em Nova Prata, então. Sim, as inscrições estão abertas, provavelmente ficarão abertas até o final do mês. Aí, independente, serão formadas 1 ou 2 turmas, dependendo de quantas pessoas buscarem o curso. Olha, facilitar a vida aí do pessoal, seja mais cômodo para eles e para que também o pessoal esteja habilitado, apto a dirigir dentro das normas. Então esse é o intuito, facilitar a vida do morador daqui e que todo mundo possa ter a oportunidade de ter a CNH. Então, o pessoal que busca fazer a habilitação, provavelmente até o final do mês as inscrições estarão abertas para fecharmos as turmas. Então, é importante que já se dirija com CPF, comprovante de residência ou carteira de trabalho para fazer a inscrição e, claro, 18 anos completo. Então, esses são os requisitos para fazer a inscrição. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação.
Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! Retornamos para o segundo bloco do Expresso Meio-Dia nesse começo de tarde gelado que temos em toda a Serra Gaúcha. Nesse momento, temperatura de 6 graus em Nova Prata, o sol se escondeu e o vento corre solto, por isso que a rua está deserta, ninguém se aventura a sair nessa que é a massa de ar polar mais forte dos últimos anos. As notícias do Brasil que nós reportamos para você, começamos a falar sobre agricultura. O CONAB, o Conselho Nacional de Abastecimento, alerta para risco de geadas nas lavouras. De acordo com o Instituto de Meteorologia, em documento divulgado, há risco de geada forte entre hoje, como já aconteceu, e amanhã, quinta-feira, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A CONAB atualizou na noite de ontem essas informações. Em São Paulo e no Paraná, o risco de geada é moderada a forte, o que pode atingir as lavouras de milho que estão na segunda safra. O IMET ainda aponta que, porém, os registros de novos eventos de geada também no Mato Grosso do Sul, que poderão afetar a segunda safra do milho. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, as lavouras de trigo estão em estados menos suscetíveis a danos causados por esse fenômeno meteorológico. Seguindo com as informações, as ministras da Agricultura das Américas lançam um foro para promover os direitos para as mulheres rurais. 58 milhões de mulheres vivem em áreas rurais da América Latina e do Caribe e são responsáveis por 80% da produção de alimentos, mas seu trabalho é subnotificado e apenas 10% têm acesso ao crédito e 5% à assistência técnica. No âmbito da pré-cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, que começou na última segunda-feira em Roma,
foi lançado o Foro de Ministras e Vice-Ministras de Agricultura das Américas, com a missão de aperfeiçoar as políticas públicas e tornar visível o protagonismo da mulher no desenvolvimento rural, com o objetivo de favorecer o pleno reconhecimento dos seus direitos. Um manual ajuda empresas a atuarem contra as fake news, as notícias falsas que são reproduzidas pela internet. A divulgação de notícias falsas resulta a cada ano um prejuízo de quase 500 bilhões de reais. Boa parte desse montante é arcado com empresas. Diante desse cenário, com o objetivo de criar uma espécie de anticorpo social contra o problema, que vem ganhando espaço através da internet, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, elaborou um manual que pretende transformar os empregados das empresas em verdadeiros agentes imunizadores contra notícias falsas na sociedade. O manual prático de combate à desinformação das empresas é o primeiro material de educação didática que a Aliança ABERJ no combate à fake news disponibilizará para o setor produtivo do Brasil, explica o seu diretor Hamilton dos Santos. Seguindo com as notícias da política, logo que assumiu em 2019, o presidente Jair Bolsonaro havia extinguido o Ministério do Trabalho. Pois bem, de acordo com o portal CNN, agora ele vai recriar o Ministério do Trabalho e destinar Onyx Lorenzoni à chefia de sua pasta. Ciro Nogueira vai assumir a Casa Civil na mais recente troca de ministros do governo Bolsonaro. Luiz Eduardo Ramos, que era chefe da Casa Civil, assumirá o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. As nomeações já constam no Diário Oficial da União, mais uma dança das cadeiras ministeriais aí no governo Jair Bolsonaro. Nas notícias internacionais, na União Europeia, a meta de vacinação de 70% da população foi atingida, de acordo com a chanceler da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. 70% da população se vacinou conforme o que havia sido comprometido. 57% dos adultos estão totalmente vacinados com as 2 doses e 70% já com a primeira. As vacinas utilizadas foram a da Pfizer, da Moderna e da AstraZeneca, ou a Janssen em dose única. As projeções indicam que a União Europeia deverá atingir o seu objetivo e assegurar a vacinação completa de 70% dos adultos até o final do verão europeu, que ocorre no mês de setembro. Agora, para você que acompanha as Olimpíadas, um fato deve ter chamado a atenção. Pelo menos quando os símbolos ligados à Rússia aparecem na tela dos Jogos, não se tem a bandeira do país, e sim um escopo do símbolo olímpico. Mas por que a Rússia foi banida das Olimpíadas de 2020 e também dos Jogos da Copa do Mundo de 2022? Segundo as informações, muitos atletas têm se destacado nos Jogos de Tóquio, com ouro em diversas modalidades. No entanto, a bandeira da Rússia não aparece em lugar nenhum. A delegação tem sido apresentada no quadro de medalhas como Comitê Olímpico Russo. A Rússia foi proibida em 2019 de participar por 4 anos de todos os principais eventos esportivos pela Agência Mundial Antidoping, por ter montado um esquema generalizado de doping patrocinado pelo próprio governo russo. Isso significa que a bandeira e o hino do país não serão permitidos a serem usados nem nos Jogos Olímpicos e nem na Copa do Mundo de 2022. O Comitê Olímpico Russo é representado em Tóquio 2021 por 335 atletas. Todos os competidores tiveram que provar que não estavam envolvidos nos escândalos de doping e eles estão autorizados a participar dos Jogos, mas quando vencem não têm direito ao hino nacional, que é tocado com a bandeira hasteada. A maioria dos uniformes dos atletas é da cor da bandeira, que é branca, vermelha e azul. E em vez do hino, os cantores olímpicos russos têm ouvido o concerto de piano número 1 de Tchaikovsky, no lugar aí, um dos ícones da Rússia,
então, por força dessa situação de doping, foi cancelada a presença da Rússia como país. Apenas os atletas considerados aptos é que disputam as competições. Antes da gente encerrar, eu tenho mais uma informação que vem do município de André da Rocha. E novas reformas estão sendo feitas no cemitério municipal. E quem traz as notícias é o chefe de gabinete, Brás Reis Hoffmann. Na sequência, eu retorno com você. A palavra tradição sempre está presente no desenvolvimento de projetos aqui do município de André da Rocha. E desta vez não é diferente. A construção desse muro de taipa no cemitério municipal é a prova de que a tradição só é levada cada vez mais adiante. Há anos passados, as fazendas eram grandes, não existia assim uma capela com um cemitério. Então os proprietários escolhiam um determinado local dentro da sua fazenda e construíam um cercado com taipa de pedras brutas, né? E ali era colocado o cemitério da família. Ainda se vê muito pequenos cemitérios assim na região, que vem de tempos idos. Então, quando se lembrou sobre o fechamento do cemitério municipal, em virtude dessa tradição de se usar taipa de pedra, se pensou então de colocar esse muro de pedra bruta na parte frontal do cemitério e observando essa tradição, né, que já vinha lá de tempos passados, os pequenos cemitérios a campo aberto, né, cercados por taipa de pedra. Eu acho que questão de mais uns 20 dias ela deve estar pronta, né, e vai ser entregue à municipalidade. Que esse cemitério no início ele era da Cúria Diocesana, e daí nós conseguimos que fosse doado ao município, né? Então hoje ele é um cemitério municipal. Muito bem, você acompanhou aí as reformas no cemitério municipal de André da Rocha. O Expresso Meio-Dia vai ficando por aqui. Nós retornamos amanhã, Conecta Mais TV, 3 anos. Acompanhe as novidades na nossa programação e uma boa tarde para você.